Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção de simulado. Se você está chegando ao canal agora, meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo a correção de questões elaboradas por bancas diversas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, já se inscreva para que você não fique de fora de nada que é compartilhado aqui no canal, ok? E bora, porque quem quer passar não enrola. Esse é o meu lema, quem me acompanha aqui já sabe disso. Vamos direto ao ponto, vamos à primeira questão. São questões aqui elaboradas pela banca FCC, questões que abordam conteúdos que são recorrentes em qualquer prova elaborada por essa banca. E a primeira questão, ela nos traz assim: analise as afirmações abaixo a respeito do uso da palavra ser em destaque nos trechos abaixo. A banca aqui, ela vai trabalhar com as funções do ser. O ser, ele pode ser uma partícula passivadora, ele pode ser um pronome determinador do sujeito, ele pode ser uma partícula expletiva, uma conjunção integrante, uma conjunção subordinativa. Então, tem várias funções do ser e a banca ela trabalha com essas funções, ok? Então, vamos observar qual é a função do ser em cada uma dessas questões aqui abaixo. Na número 1, nós temos o seguinte. Eu vou só subir aqui um pouquinho, tá bom? E verificar como está aparecendo para vocês, ok? Então, vamos lá. A tecnologia digital está se apoderando do mundo. Ela, a palavra ser, assume a função de partícula passivadora. Então, a banca está nos dizendo, nos afirmando, que o ser ali está funcionando como uma partícula passivadora. Agora, o que você precisa saber? Que o ser, para ser uma partícula passivadora, ele vai precisar obrigatoriamente estar acompanhando um verbo transitivo direto. Ele vai ter de estar acompanhando um verbo que peça um complemento sem preposição, que peça um objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo sem ser iniciado por preposição. Então, para que o ser seja uma PA, uma partícula passivadora, necessariamente ele vai ter de estar acompanhando um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto também, ok? E esse verbo transitivo direto é aquele que pede um objeto direto, um complemento sem preposição. Vamos observar isso aqui na oração, então, no período. A tecnologia digital está se apoderando do mundo, ok? Está se apoderando. Quem está se apoderando? A tecnologia digital. Isso daqui é o nosso sujeito. A tecnologia digital está se apoderando. Quem se apodera de alguma coisa ou de alguém. Está se apoderando de quê? Do mundo. Então, esse verbo, ele pediu um complemento. Ele é um verbo transitivo. O complemento nós chamamos de objeto. Agora, observem que nesse objeto apareceu preposição no início. Tem uma preposição iniciando esse objeto, que é a preposição, ó, o do ali, que é o de. Nós sabemos que o do é a junção da preposição de com o artigo o, que forma do. Então, nós temos preposição ali. Esse objeto ele é um objeto indireto. Esse verbo ele é um verbo transitivo indireto. E qual é a condição para que nós tenhamos uma PA? A condição é que esse ser esteja acompanhando um verbo transitivo direto. E aqui o ser, ele está acompanhando um verbo transitivo indireto. Então, nós não podemos ter uma PA ali. É impossível desse ser estar desempenhando a função
de partícula passivadora. Na verdade, esse ser aqui, ele é um PIS, ele é um pronome indeterminador do sujeito. Quando se estiver acompanhando um verbo transitivo indireto, ele vai ser pronome indeterminador do sujeito, sempre, ok? Então, só recapitulando. PA, partícula passivadora, é o ser acompanhando o verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. E o PIS, o ser, quando ele for pronome indeterminador do sujeito, ele vai acompanhar um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação. Então, se aqui nós temos um ser acompanhando o verbo transitivo indireto, esse ser não é partícula passivadora, essa afirmação aqui, ela está errada, tá? Então, a primeira é uma afirmação errada. Vamos para a segunda. Se as tecnologias de IA tornarem-se autônomas, a palavra ela introduz uma condição. Observem que aqui, ó, nós podemos usar a palavra caso no lugar do se. Se as tecnologias, caso as tecnologias, quando você puder usar caso no lugar do se, esse se de fato está nos transmitindo uma ideia de condição, tá? Então aqui é verdadeira, né? Correta essa afirmação. O ser está nos transmitindo essa ideia de condição. Caso ele estude, passará. Então tem uma condição para que ele passe. Caso ele estude, se ele estudar, então o ser ali está dando ideia de condição. Ok, alternativa correta. Agora na terceira. Não sabemos se uma máquina pode desenvolver autonomia e autoconsciência. A palavra ser introduz uma complementação do sentido do verbo. Gente, se a banca está falando em complementação de verbo, nós só podemos pensar em objeto direto ou objeto indireto. A banca está dizendo que o ser está introduzindo o objeto, o complemento, né? Objeto direto, sem preposição, objeto indireto com preposição. Então, vamos observar se é isso que está acontecendo. Não sabemos, sabemos é o nosso verbo. Vamos encontrar o sujeito? Não sabemos. Quem não sabe? Nós. Nós não sabemos. Nós aqui é o nosso sujeito, é um sujeito oculto, é um sujeito desinencial, implícito, né? Então, nós não sabemos. Agora, quem não sabe alguma coisa. Então, nós não sabemos o quê. Esse verbo, ele está pedindo um complemento. Ele é um verbo transitivo, ok? Vou só apagar esse nós aqui, sujeito, para não ficar atrapalhando a nossa análise. Então, ele é um verbo que está pedindo um complemento. Quem não sabe alguma coisa. Então, não sabemos o quê? Não sabemos isso aqui, ó. Não sabemos isso. Se uma máquina pode desenvolver autonomia e autoconsciência. Então, observem que o ser ele está iniciando o complemento do verbo sabemos. Não sabemos o que? Não sabemos isso. Se uma máquina pode desenvolver autonomia e autoconsciência. Então, isso daqui é o complemento do verbo, é o objeto, que não foi iniciado por preposição. Então, é um objeto direto e o verbo aqui é um verbo transitivo direto. Então, de fato, o ser aqui está iniciando a complementação do verbo, que ali no caso, né, é o verbo sabemos. Então, correta essa afirmação aqui, tá? Certinho o que a banca está afirmando. Agora, o que eu quero que vocês observem? Esse ser aqui, ó, se ela perguntasse qual é a função dele, esse ser aqui,
ele está em uma oração na qual nós podemos substituir por isso. Observem que nós podemos substituir toda essa oração aqui, ó, na qual o ser está aparecendo, pela palavra isso. Ó, não sabemos isso. Sempre que o ser ou o que, deixa eu só levantar aqui um pouquinho, acho que aqui mais abaixo vai ficar melhor para eu trabalhar com esse conceito com vocês. Sempre que o ser ou o que eles aparecerem numa oração na qual você possa substituir por isso, esse que e esse ser, opa, esse ser aqui e esse que, eles serão conjunções integrantes. Então, sempre que o ser ou sempre que o que eles aparecerem em uma oração, você puder substituir essa oração por isso, esse que e esse ser, eles estarão funcionando como uma conjunção integrante. E a conjunção integrante, ela vai iniciar o que nós chamamos de oração. Só corrigir aqui. Ela vai iniciar uma oração subordinada. Uma oração subordinada substantiva. O nome dela é esse. O ser apareceu em uma oração, ou o que, e você pôde substituir toda aquela oração pela palavra isso, então o que ali naquele contexto, ou o ser, são conjunções integrantes. E o que a conjunção integrante faz? Ela inicia uma oração subordinada substantiva. E essa oração subordinada substantiva, ela tem a função de um substantivo. Por isso que o nome dela é substantiva, ok? Essa informação é importante até para que você resolva as outras questões ali. Tá, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Não, vamos responder, né? Não respondemos aqui ainda. A segunda e a terceira, elas estão corretas. Então, vamos lá. Está correto o que se afirma apenas em 2 e 3. Então, a alternativa E é a nossa alternativa correta. Vamos para a questão 2. Bem tranquila, e é algo que a banca FCC cobra, que é verbo, modo verbal, tempo verbal, vozes verbais, transitividade verbal. A banca FCC tem fixação por verbo. Então, se você está se preparando para qualquer concurso que será organizado aí pela FCC, você precisa dormir e acordar, almoçar, jantar, pensando em verbo, tá? Precisa. Então, aqui ela pede o seguinte, ó, considerando o contexto, o trecho em que a forma verbal sublinhada exerce uma hipótese, está em. Se a banca está falando sobre hipótese, você já pensa no modo subjuntivo, porque o modo subjuntivo é o modo que transmite essa ideia de dúvida, de possibilidade, de hipótese, ou você pensa no tempo futuro do pretérito do modo indicativo. O modo indicativo, ele essencialmente transmite ideia de certeza, não de possibilidade, dúvida, hipótese, mas tem um tempo específico lá no indicativo, que é o futuro do pretérito, que dá ideia de dúvida, que transmite ideia de dúvida, que transmite ideia de possibilidade, de hipótese. Então, o futuro do pretérito, ok? Se a banca mencionou aqui hipótese, você já vai pensar nessas duas possibilidades. Ou um verbo que esteja no subjuntivo, né? Ou um verbo que esteja no futuro do pretérito, que é esse futuro que dá a ideia de
dúvida. Então vamos lá. Sabia muitas coisas sobre professores. Sabia. Sabia está no tempo, no modo indicativo, está dando ideia de certeza, não dá ideia de dúvida, ó, só pelo contexto. Sabia muitas coisas sobre professores. Está dando ideia de dúvida? Não, a pessoa sabia de fato. Então é certeza, não é hipótese. Letra B. Faz anos que eu quero saber o que é filosofia. Não nos traz também uma ideia de possibilidade, de hipótese, né? Faz anos realmente e a pessoa quer saber realmente. Então, não nos traz ideia de hipótese. C. Isto ele entenderia perfeitamente. Entenderia, esse verbo, ele está no futuro do pretérito. Ele está no futuro do pretérito, ok? Então, aqui nós temos ideia de dúvida. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho, abreviar aqui. Está no futuro do pretérito. Futuro do pretérito é esse que traz esse final ali, né? Essa desinência ali, esse final, e transmite ideia, sempre vai transmitir ideia de hipótese. No indicativo, nós temos dois tempos futuro. Tem o futuro do presente, tem o futuro do presente e tem o futuro do pretérito, tá? Tem esses dois aqui. O futuro do presente, ele dá a ideia de certeza. O aluno passará na prova. O aluno passará, eu tenho certeza. É o futuro e transmite ideia de certeza. Agora, se eu digo assim, ó, o aluno passaria na prova. Se ele estudasse, ele passaria na prova. Então, dá a ideia de hipótese, de possibilidade, mesmo porque ele vem associado ao tempo subjuntivo. Ó. Se o aluno estudasse está no subjuntivo. Se estudasse, ele passaria. Então, tem de estar ali transmitindo a mesma ideia, né? Uma ideia de possibilidade, ok? Então, a letra C já é a nossa alternativa correta. Agora, D, não tenho memória alguma do que lhe disse como inútil explicação. Tenho, está dando ideia de certeza. Disse, está dando ideia de certeza. Letra E. Eu morava no interior de Minas. Eu morava, tenho certeza disso. Então, não transmite ideia de possibilidade também. A alternativa correta é a alternativa C. Vamos para número 3. Essa 3 aqui é uma questão que aparece sempre, não só em provas organizadas pela FCC, e as bancas trabalham com essa questão porque elas sabem de um vício que o candidato tem, que é o vício de olhar para a oração e já buscar complemento para o verbo antes do sujeito. E aí ele faz a análise errada. Quando você vai fazer uma análise sintática, você tem de seguir um passo a passo, que é, você vai encontrar o verbo da oração. Depois do verbo, você vai encontrar o sujeito e só depois você vai buscar complemento. Se você não seguir esta ordem, você cai na pegadinha da banca, ok? Por exemplo, olha só, hein? Se eu colocasse assim, acabou. Olha só como que é o vício, hein? Acabou o gás. Aí a banca destaca aqui esse trecho, o gás, e coloca assim: o termo destacado, o trecho destacado, desempenha a função de objeto direto, objeto indireto, sujeito, complemento nominal, adjunto adverbial. Aí, o candidato viciado, que tem a síndrome do Pablo Vittar, ele vem aqui e faz o seguinte: acabou o quê? Síndrome do Pablo Vittar.
Acabou o quê? O gás. Então, o gás está completando o sentido do verbo acabou. Então, o gás é um objeto direto porque não começou por preposição. Essa é a análise que o candidato viciado faz, que você não pode fazer. E aí ele perde a questão, está errado isso daqui. Essa análise aqui está errada, tá? Perdeu a questão simplesmente porque não seguiu o passo a passo. Qual é o passo a passo? Você vai encontrar o verbo. Acabou é o verbo, ok. E aí você vai procurar o quê? Você vai procurar o sujeito. Acabou é um verbo pessoal, ele tem sujeito. Ele não é o verbo haver no sentido de existir, ele não é um verbo que indique fenômeno da natureza, ele não é o verbo fazer indicando tempo, verbo ser indicando. Ele é um verbo pessoal. Então você tem de procurar o sujeito. E como que você faz para encontrar o sujeito? Você pergunta ao verbo quem ou o que. Você vai perguntar isso daqui para o verbo. A pergunta é primeiro. Então você vai perguntar aqui, ó, o que. A pergunta ela vem aqui no início, antes do verbo. O que acabou? O gás. Então, o gás é o nosso sujeito, não é o complemento, é o sujeito. Então, você vai seguir esta ordem. Encontrou o verbo, vai fazer a pergunta ao verbo, não é depois do verbo. Primeira pergunta, depois o verbo. E aí você vai encontrar o sujeito. Depois você procura complemento, vê se tem complemento. Então, o gás ali é o sujeito, não é o objeto direto. As bancas dançam sobre os candidatos com isso daqui, tá? Algo simples, mas que como a banca sabe que o candidato é viciado, né? Ela coloca ali porque sabe que ele vai errar, tá? Então siga sempre, né, esse passo a passo. Olha só como que a banca trabalhou com isso aqui, ó. Olha só, hein? Suspensa a sessão, começaram as homenagens. O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o segmento também grifado em. Então, ela quer, né, que você assinale aqui abaixo a alternativa na qual o termo destacado, o trecho destacado, exerça a mesma função sintática do termo que está destacado acima. Então, vamos analisar sintaticamente a oração. Como que nós fazemos a análise sintática? Verbo, sujeito, depois o complemento. Então, vamos lá. Suspensa a sessão, começaram as homenagens. Encontrei o verbo aqui, começaram. Vou buscar o sujeito dele. Faço a pergunta antes ou depois dele. Faço a pergunta antes. Então, vou perguntar aqui, ó. Perguntar aqui. O que? O que começou? As homenagens. Foram as homenagens que começaram. Então, isso daqui é o nosso sujeito. Isso daqui é o sujeito da oração. Não é o complemento do verbo. Quem tem a síndrome do Pablo Vittar chega aqui e fala: começaram o quê? As homenagens. E acha que as homenagens é objeto, mas não é. Agora você já sabe a sequência. Encontrou o verbo, buscar o sujeito. Então, o que começaram? As homenagens. Então, nós já sabemos que aqui esse trecho é sujeito. Vamos buscar a alternativa na qual o trecho destacado também seja o sujeito. Letra A. As comunicações se arrastavam a passo de cágado. Encontrei o verbo aqui, arrastavam. Vou buscar o sujeito. O que? O que arrastava? As comunicações que se arrastavam. Então, as comunicações que é o nosso sujeito. E a banca, ela destacou esse trecho aqui.
Então, a alternativa A está errada, tá? A passo de cágado, isso daqui é o modo como as comunicações se arrastavam. Então, isso daqui, na verdade, é o nosso adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de modo, ok? Não é o sujeito. Vamos para a letra B. O Brig chegou a Marsella com um morto a bordo. Chegou é o verbo. Vou encontrar o sujeito. Quem? Quem chegou? O Brig. Então, o Brig é o sujeito da oração, ok? Então, na letra B, de fato, o termo que está destacado aqui é o sujeito. Letra B é a alternativa correta. Agora, na C. Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia. Então, alguém lia, né? Lia o que ali? O que? Lia o seu necrológio, ok? Aqui nós temos um verbo no infinitivo, o sujeito ele é indeterminado, tá? Então, sujeito indeterminado, aí eu vou buscar o complemento, né? Então, ao ler o quê? O verbo pediu complemento, ele é verbo transitivo, pediu complemento. O complemento não começou por preposição, então eu tenho aqui um objeto direto, verbo transitivo direto. Trecho destacado é o objeto direto e não o sujeito. Letra D. Terá sido devorado pelos tubarões. Nós temos aqui, ó, essa estrutura que é de voz passiva. Na voz passiva, nós temos o que nós chamamos de agente. É o agente da passiva, é quem pratica a ação na voz passiva. Então, pelos tubarões aqui, é o agente da passiva, não é o sujeito. E na letra E, 2 meses depois chegou o desmentido. 2 meses depois, ó, dá ideia de tempo essa expressão. Então, isso daqui é o adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de tempo, ok? Então, de fato, a nossa alternativa B é a nossa alternativa correta, tá? E só uma observação, na letra D aqui, ó, pelos tubarões, jamais poderia ser o sujeito da oração. Por quê? Porque iniciou por preposição. Se iniciou por preposição, não pode ser sujeito. O sujeito nunca será um termo preposicionado, um termo iniciado por preposição. Nunca, tá? Impossível. Então, esse trecho aqui não é o sujeito da oração. Vamos para a próxima questão, questão de número 4. Essa questão aqui vai trabalhar com a função do que, né? O que eu falei com vocês a respeito do que? O que ele pode ser uma conjunção integrante, lembram? Quando que ele vai ser conjunção integrante? Quando ele puder ser substituído por isso. Quando a oração na qual ele aparecer puder ser substituída por isso. Ele vai ser conjunção integrante. E a conjunção integrante, que nós já vimos também? Ela inicia uma oração, que nós chamamos de oração subordinada substantiva. Lembram? E essa oração subordinada substantiva, ela exerce uma função, que é a função de substantivo. Agora, o que, gente? Ele também pode ser um pronome relativo. E aí, as bancas, né, em geral, trabalham com essas funções ali do que, porque sabe que muitos candidatos não conseguem diferenciar quando o que é conjunção integrante, quando o que é pronome relativo. Mas você vai sair dessa aula conseguindo visualizar o que e já dizer, não, esse que é conjunção integrante, esse que é pronome relativo. Quando o que for um pronome relativo,
você também vai conseguir substituí-lo. Você vai substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Sempre, Patrícia, sempre. Sempre que o que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele vai ser um pronome relativo. E o pronome relativo, gente, ele inicia um outro tipo de oração, que é a oração que nós chamamos de oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. E essa oração subordinada adjetiva, ela funciona como o quê? Como um adjetivo. Ela pode ser substituída por um adjetivo, ok? Então, olha só para a gente reforçar esse conceito. Se eu colocasse uma oração assim, tá aqui, número 1. Ela disse que passará. Ela disse que passará. E número 2. O livro que li é bom. O livro que li é bom. Observem que nós temos o que na número 1 e nós temos o que na número 2. E aí a banca, ela quer saber qual é a função desse que, dessas orações. Ela disse que passará. Esse que aqui, pelo que eu já expliquei para vocês, o que vocês diriam? Ele é uma conjunção integrante ou ele é um pronome relativo? O que você vai fazer? Você vai substituí-lo. Eu poderia dizer, ela disse isso. Tá vendo? Ela disse isso. Eu pude substituir toda a oração aqui pela palavra isso. Quando isso acontece, esse que ele exerce uma função de quê? Ele é uma conjunção integrante. E essa oração aqui, ó, que ele iniciou, é uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva, que exerce a função de um substantivo. Agora na 2. O livro que li é bom. Esse que é uma conjunção integrante ainda? Tenta substituir por isso. O livro, isso é bom. Fica com sentido? Não fica. O livro, o qual, eu poderia substituir aqui por o qual. O livro, deixa eu só verificar como está aparecendo aqui para vocês. Ah, tá ok. O livro, o qual li, é bom. Opa, eu pude substituir por o qual. Então, esse que aqui, ele é um pronome relativo. E essa oração aqui, ó, que ele está iniciando, é uma oração subordinada adjetiva, que pode ser substituída ali por um adjetivo. Ok? Então, você precisa de sair dessa aula sabendo esses conceitos aqui. Olha só como que a banca trabalha com isso. No segmento, hoje pedimos ao amador que procure tirar dela um prazer diferente. A oração sublinhada, nessa daqui, complementa o sentido de um. Se complementa sentido, gente, que complementa sentido de verbo, e aí nós pensamos em objeto, direto ou indireto, ou complementa sentido de um nome, e aí nós pensamos no complemento nominal. Então, vamos ver qual é o termo ali, né,
que essa oração está complementando, está completando o sentido de um verbo ou de um nome. Hoje, pedimos. Pedimos é o verbo. Vou encontrar o sujeito. Quem pede? Nós. Nós pedimos. Seria aqui um sujeito oculto, desinencial. Nós pedimos. Agora, quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, nós pedimos o quê? Nós pedimos isso. Nós pedimos isso, que procure tirar dela um prazer diferente. Então, esta oração aqui, ela está, sim, completando o sentido do verbo pedimos. Ele é um verbo que precisa de complemento, ele é um verbo transitivo. Quem pede, pede alguma coisa. Pedir o quê? Isso daqui. Isso é o objeto direto. Pedimos isso a quem? Pedimos ao amador. Isso daqui seria o nosso objeto indireto. Não vem ao caso agora, mas seria, né? Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Então, sim, a oração iniciada pelo que aqui, essa oração destacada, está completando o sentido do verbo pedimos. Então, completa o sentido de um verbo. Aí nós temos verbo na A, verbo na B, na C, de um substantivo, fora, cortei, não é. De um verbo, ok. Letra E, de um substantivo, não é. Agora, olha só. Você precisaria desses conceitos aqui, ó, que eu coloquei para vocês, para responderem com precisão essa questão. Completa o sentido de um verbo e pode ser substituída por um substantivo. Está correta essa afirmação? O que ali, ó, ele está numa oração que pode ser substituída por isso. Ele é uma conjunção integrante. Então, essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva, e oração subordinada substantiva pode ser substituída por um substantivo. Então, a alternativa correta é a nossa alternativa A. Agora, por que que a B está errada? Completa sentido de um verbo, ok. E pode ser substituída por um adjetivo, impossível. Por quê? Porque nós temos aqui uma oração subordinada substantiva. Só pode ser substituída por substantivo. Na letra D, completa sentido de um verbo, ok, e pode ser substituída por outro verbo. Não, ela pode ser substituída por um substantivo, ok? Então, por isso, a alternativa correta é, de fato, a alternativa A. Vamos para a próxima questão, que também trabalha com essas funções do que. Olha, no trecho, eles pedem aos autores histórias mais longas que resultem em livros mais cheios. O termo que desempenha a função de. Pelo que eu expliquei para vocês até agora, eu poderia até deixar por conta aqui. O que vocês diriam? Esse que, ele é, nós vimos o que como conjunção integrante, nós vimos o que como pronome relativo. Esse que ali é o que? É uma conjunção integrante ou é um pronome relativo? Tenho certeza que você já respondeu. Eles pedem aos autores histórias mais longas. Eu posso substituir por isso? Histórias mais longas, isso? Não, fica estranho. Agora eu posso substituir por as quais. Eles pedem aos autores histórias mais longas, as quais resultem em livros mais cheios. O que aqui, ele é um pronome relativo. Pronome relativo sempre vai retomar algo que foi dito anteriormente. Aqui, no caso, está retomando histórias. Então, histórias as quais resultem em livros mais cheios. Então, o que ali? Ele está desempenhando a função de pronome relativo, introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Perfeita essa afirmação da alternativa B.
Pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. Ok? Então, letra B é o nosso gabarito. Vamos para a questão 6. A questão 6 vai trabalhar com o para, algo que a banca FCC ama também. O para, nos trazendo ideia de finalidade. Então, para, transmitindo ideia de finalidade. Quando para está transmitindo ideia de finalidade, gente, qual é a dica? Você vai sempre olhar para o lado. Ao lado dele vai aparecer um verbo no infinitivo. Vai aparecer um verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É o verbo com a terminação R. É o verbo que ainda não foi conjugado. É o nome do verbo. Então, o verbo amou, por exemplo, ele já foi mexido, foi conjugado. Né? Eu joguei com uma pessoa para chegar ao amor. Mas o verbo amor, ele vem de qual verbo, originariamente? Verbo amar. Correu, correr. Leu, ler. Dirigiu, dirigir. Então, o verbo no infinitivo tem essa terminação R. Então, vamos lá. Para, essa palavra para está transmitindo ideia de finalidade, ele tende a estar ali acompanhado por um verbo no infinitivo. E é isso que a banca quer, ó. Considerando-se o contexto, o vocábulo para exprime ideia de finalidade em. Então, vamos lá. Número 1. Para o comitê, Brasília era o marco do movimento moderno. Olhei para o lado do para. Tem verbo no infinitivo? Não. Então, ó, já descarta esse daqui, não transmite ideia de finalidade ali. 2. Mas, para ganhar, olha, já apareceu o verbo no infinitivo aqui. Então, para ganhar o título do patrimônio mundial, precisava de leis. Para ganhar com esse objetivo, com essa meta, com essa finalidade, para que está transmitindo ideia de finalidade, ok. 3. Criadas por Lúcio Costa para organizar, olha o verbo no infinitivo, o sítio. Então, foram criadas com esse objetivo, com essa finalidade. Aqui, ok, está dando ideia de finalidade. 4. Para muitos, tem verbo no infinitivo? Não, tchau. Descarta, não dá ideia de finalidade. Então, vamos lá. O para exprime ideia de finalidade em 2 e 3. É isso? Em 2 e 3. Então, em 2 e 3, a alternativa D é a nossa alternativa correta. 2 e 3 apenas. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é sobre um conteúdo importantíssimo para quem vai fazer prova organizada pela banca FCC. É o conteúdo vozes verbais. Se você vai fazer uma prova organizada pela banca FCC, com certeza vai aparecer na sua prova uma questão sobre este conteúdo. Então, se debruce sobre ele, estude, tá? Se apaixone pelas vozes verbais, porque vai ter questão na sua prova. E aí, gente, a banca diz assim: transpondo-se para a voz passiva a frase, as espécies vivas adaptam seus órgãos para novas funções. A forma verbal, então, adaptam aqui, ficaria como, né, na voz passiva. A banca, ela vai trabalhar, a FCC, com as vozes ativa e passiva. Tem a voz reflexiva também, mas ela raramente cobra. Ela cobra a voz ativa. A voz ativa, quando o verbo está na voz ativa, opa, se eu quisesse fazer um coração, não conseguiria. Quando o verbo está na voz ativa, nós temos ali na oração um sujeito agente. Voz ativa, sujeito agente. E a voz passiva,
Voz passiva vai nos trazer um sujeito paciente. Voz ativa, sujeito agente. Voz passiva, sujeito paciente. Mas ali nós temos duas vozes passivas, né? Dois tipos, que é a voz passiva sintética. Você tem a voz passiva sintética e tem a voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Agora, o legal é que essas vozes, elas têm uma estrutura fixa. Então, se você bate o olho, você já consegue diferenciar o que é uma voz passiva sintética e o que é uma voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, vai aparecer um verbo transitivo direto mais o ser. O ser, né, que vai estar acompanhando o verbo transitivo direto, é a nossa PA, é a nossa partícula passivadora. Então, para ser voz passiva sintética, tem de ter um verbo transitivo direto e tem de ter o ser. A voz passiva analítica, ela vai aparecer com essa estrutura. Você vai ter o verbo ser e você vai ter um verbo no particípio, geralmente com as terminações ado ou ido, verbos terminados em ado ou ido. Para ter voz passiva analítica, você tem de ter o verbo ser mais um verbo no particípio, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para vocês, no particípio. Então, vamos lá. A banca, ela quer que transponha, que passe da voz ativa para a voz passiva. Mas qual voz passiva que ela quer? Será que é a sintética ou a analítica? Já dá para a gente saber aqui. Ela não está trabalhando com voz passiva sintética, ela não quer que você passe para a voz passiva sintética. Como que nós sabemos isso? Porque para ser voz passiva sintética tem que ter o C. Na A, nós temos C? Não, não é voz passiva sintética. Na 2, não temos. Na 3, não. Na 4, não. Na 5, não. Então, não é voz passiva sintética. Ela quer que você passe para a voz passiva analítica, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho uma oração assim, o homem comprou uma bela casa. O homem comprou uma bela casa. Vamos analisar sintaticamente a oração. Primeira coisa que você procura, primeiro item, primeiro elemento, verbo, comprou. Vou buscar o sujeito. Quem comprou? O homem. Então, o homem é o nosso sujeito. O homem comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Esse verbo pede complemento. O homem comprou o quê? Uma bela casa. Esse é o complemento do verbo, sem preposição no início, é um objeto direto, verbo transitivo direto, ok? Agora, eu quero transpor para a voz passiva analítica. Ó, o sujeito aqui, gente, ó, o homem comprou uma bela casa. O homem, ele praticou uma ação, ele agiu. Então, aqui nós temos um sujeito agente, certo? Então, voz ativa aqui. Quero passar para a voz passiva. Vai acontecer uma inversão, sempre. Sempre que você for passar da voz ativa para a passiva, você vai inverter os termos. Como assim? O que é objeto direto aqui na voz ativa vai passar para a voz passiva sendo o sujeito. Então, o objeto direto, ele vem aqui, ó, para o início. Ele passa a ser o sujeito da oração. Então, o objeto direto vai ser o nosso sujeito. O sujeito aqui na voz ativa vai passar para a voz passiva sendo o agente da passiva.
Lembram que o sujeito na voz passiva, ele é um sujeito paciente, ele não pratica ação. Então, quem pratica a ação é o agente da passiva, que vai ser iniciado sempre por uma preposição, ok? E o verbo, o que vai acontecer aqui com o verbo? Qual é a estrutura da voz passiva analítica? Tem que ter o quê? Tem de ter o verbo ser mais um verbo no particípio, que é esse verbo aqui que já aparece na voz ativa, tá? Então, mais o verbo ali no particípio. Essas alterações que têm de ser feitas. Então, o homem comprou uma bela casa. Na voz passiva vai ficar, pega o objeto, uma bela casa. Então, nós vamos ter aqui uma bela casa. O verbo, eu tenho de colocar o verbo ser. Mas o verbo ser vai ficar no mesmo tempo do verbo que está na voz ativa. Aqui eu tenho comprou. Comprou é pretérito, pretérito perfeito. Ontem comprou. Então, o verbo ser tende a aparecer aqui abaixo também no pretérito perfeito. Então, eu penso no ontem para pretérito perfeito. Ontem, uma bela casa foi. Ela foi o quê? Foi comprada. Aquele verbo que está na voz ativa vem aqui para baixo, passando para o particípio. Então, uma bela casa foi comprada. Mas foi comprada por quem? Ó, agora eu tenho aqui o agente da passiva, iniciado por preposição. Foi iniciada, né, por preposição. Foi comprada pelo homem. O sujeito passa a ser o agente da passiva, ok? Então, é isso que tem de acontecer quando você vai transpor da voz ativa para a voz passiva. Essa inversão tem de acontecer. Sempre, é sempre desse jeito? É sempre desse jeito. O que é objeto direto da voz ativa passa para a voz passiva sendo sujeito. O que é sujeito na voz ativa passa para a voz passiva sendo o agente da passiva, iniciado pela preposição, por uma preposição. Verbo, eu tenho de acrescentar mais um verbo, que é o verbo ser, obedecendo ao mesmo tempo que estava na voz ativa e mais o verbo que já estava lá, passando para o particípio, ok? É isso que tem de acontecer. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um exemplo aqui para vocês. Ó, a mulher, a mulher explicou, a mulher explicou o conteúdo. A mulher explicou o conteúdo. Vamos lá. Explicou é o nosso verbo. Quem explicou? A mulher é o sujeito. A mulher explicou, ela agiu, ela praticou uma ação, é um sujeito agente. Quem explica, explica alguma coisa. Ela explicou o quê? O conteúdo. O verbo pedir um complemento. No início do complemento não tem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Esta oração está na voz ativa. Voz ativa, sujeito, agente. Quero passar para a voz passiva, analítica. O que vai acontecer? O que é objeto direto vai passar a ser sujeito da oração. Então, eu venho aqui e coloco o conteúdo, o conteúdo. O que tem que acontecer aqui? Tem que colocar mais um verbo junto a explicou, o verbo ser, no mesmo tempo. Explicou ontem, pretérito. Então, ontem o conteúdo foi, coloca esse verbo aqui no particípio, foi explicado. Foi explicado por quem? Ó, o sujeito passa a ser o agente. Foi explicado por quem? Foi explicado pela mulher. Isso daqui é o nosso agente da passiva. Então, é essa estrutura. O objeto direto passou a ser o
sujeito da oração. Eu acrescentei o verbo ser e coloquei este verbo aqui no particípio. E aqui nós temos o agente da passiva, que era o sujeito lá em cima na voz ativa. O agente da passiva que sempre vai aparecer acompanhado por uma preposição, certo? Então a banca aqui, ela quis saber como que ficaria a estrutura verbal ali na voz passiva. Então o que que nós temos aqui? As espécies vivas adaptam seus órgãos para novas funções. Adaptam. Quem adapta? As espécies vivas. Esse é o nosso sujeito. As espécies vivas adaptam, elas praticam ação. Voz ativa aqui, né? Quem adapta, adapta alguma coisa. Adaptam o quê? Seus órgãos. O verbo pedir um complemento, complemento sem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Se eu vou fazer a transposição, passar aqui da ativa para passiva, o que que vai acontecer? O objeto direto vai ser o sujeito. Então, seus órgãos, aqui, adaptam, vou ter que colocar o verbo ser. Seus órgãos adaptam, está no presente, o verbo permanece no presente. Seus órgãos são adaptados, ok? Seus órgãos são adaptados pelas espécies vivas para novas funções. Então, são adaptados é a forma verbal correta ali, né? O que substituiria adaptam na voz passiva, analítica. A alternativa A é a nossa alternativa correta, ok, gente? Mas você já poderia ir por eliminação aqui? Poderia. A banca, ela foi uma mãe. Porque olha só, ela quer voz passiva analítica. Para ter voz passiva analítica, tem de ter o verbo ser. Na letra A, eu tenho o verbo ser. São vem do verbo ser. Na B, eu tenho ser? Não. Na C, não. Na D, não. Na E, não. Então, eu só tenho o verbo ser mais o verbo no particípio na letra A, ok? Então, é isso. Vou trazer simulados aqui somente com questões sobre vozes verbais, tá? Então, fique atento, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, tá bom? Para que você não perca o que vai ser trabalhado aqui. A número 8, gente, vai trabalhar com classes de palavras, as classes gramaticais. Por que que as bancas cobram tanto classes gramaticais? Porque elas sabem que o candidato memoriza palavras e associa essas palavras a uma classe de palavras, uma classe gramatical. Quer ver? A palavra bonito. Se eu te perguntar, bonito é o quê? Pertence a qual classe gramatical? Eu sei que você já até pensou aí, bonito é adjetivo, mas nem sempre é assim. Vai depender de quem está ao lado, de qual palavra que está ao lado, vai depender do contexto. Se eu digo assim, encontrei um rapaz bonito. Encontrei um rapaz bonito. Nossa, esse aí ficou. Deixa eu reescrever aqui. Encontrei um rapaz bonito. Bonito aqui é a característica do rapaz. É um rapaz bonito. Então, bonito aqui, nesse contexto, é um adjetivo. Está caracterizando o rapaz. Eu tenho um rapaz bonito, uma mulher bonita, um lugar bonito, uma comunidade bonita. Então, ele flexiona, ele caracteriza um substantivo, é adjetivo. Agora, se eu digo assim, ó, chegou o bonito. Chegou o bonito. Agora, bonito aqui já deixa de ser adjetivo.
Por quê? Porque ele tem um determinante aqui ao lado dele, ele tem um artigo. E esse artigo faz com que essa palavra bonito aqui, nesse contexto, não seja adjetivo, e sim um substantivo, certo? O substantivo é um nome que vai vir sempre ali acompanhado de um determinante. Quais palavras que são determinantes? Artigo, pronome. Então, se a palavra, o nome ali vier acompanhado de um artigo, vier acompanhado de um pronome, né? Então, são determinantes, fazem com que a palavra passe a ser um substantivo, ok? Então, aqui, ó, vai depender, classe gramatical depende sempre do contexto. Outro exemplo aqui para que você verifique isso, olha só, hein? Se você diz assim, ela, olha só, hein? Ela não fala com qualquer um. Ela não fala com qualquer um. Olha o que a banca faz. Ela marca a palavra um. E aí ela coloca o um, a palavra destacada, é um adjetivo, é um pronome, é um substantivo, letra D, é um artigo e letra E é um numeral. Tá vendo como que a banca trabalha com isso? E aí o candidato fala: poxa, um eu já decorei, um é artigo indefinido. Opa, um é artigo indefinido, marca aqui, errou. O outro fala: eu já decorei, um é um numeral, marcou aqui, errou. Por que errou? Porque o um aqui, ele está acompanhado. Ele está acompanhado da palavra qualquer, e qualquer é um pronome, e pronome é determinante. Pronome faz com que a palavra ali, ó, que ele está acompanhando, se torne um substantivo. Então, um aqui nesse contexto, ele é um substantivo, ok? Então, tem de observar, tem de ficar atento ao contexto quando você for trabalhar com. Deixa eu só pegar minha. Deixa eu ver. Quando você for trabalhar com classes gramaticais. Então, vamos lá, vamos à questão, é a nossa última. No trecho, e nunca descobriríamos que, de alguma forma, poderíamos vencer. A palavra forma classifica-se como: olha para o lado. Ao lado da palavra forma, nós temos a palavra alguma. Alguma é um pronome e pronome é um determinante. Vem acompanhando substantivo. Então, forma aqui é um substantivo. Eu posso colocar o artigo antes, ó. A forma, ok? Então, forma ali é um substantivo, certo? Então, vou encerrar por aqui a correção das questões. Quero reforçar com vocês que nós temos um curso completo de língua portuguesa, que é o Desbancando a Banca. Então, se você quer aprender língua portuguesa, tendo base ou não tendo base, esse curso é para você, tá? Eu vou deixar aqui abaixo a descrição, na descrição, né, do vídeo, o link para que você compre o nosso curso, para que você se prepare para qualquer concurso público. Se tem algum concurso público em andamento, né, já aí com o edital na iminência de ser publicado, nós trabalhamos com turmas de resolução de questões da banca que vai organizar o seu concurso. Por exemplo, agora tem um concurso e o edital aí está na iminência de ser publicado, do IASES. Então, nós trabalhamos. Eu não comecei a estudar, eu quero comprar o curso Desbancando a Banca para estudar. Você me indica? Não.
Não, porque não dá tempo de você estudar. Você precisa de um estudo direcionado, estudar aquilo que de fato vai ser priorizado pela sua banca. Então, o curso que nós indicamos é nossa turma de questões, né? Para o IAS, o Desbancando a IDCAP. E ali nós trabalhamos assim, ó, dessa forma, com os simulados e questões que são cobradas, né, pela banca, formuladas pela banca IDCAP e que aparecem na sua prova, ok? Então, vou deixar o link aqui abaixo. Nós estamos com uma promoção agora. Você entrando para a turma de resolução de questões para o IASES, né? Vai sair no mesmo preço, R$ 149,90. Você vai ter acesso ao Desbancando a Banca. Então, depois você pode ir, né, estudando ali, ouvindo as videoaulas. E você vai ser direcionado para um grupo para ter acesso a essa correção de questões, tá bom? Correção feita ao vivo, então você pode tirar suas dúvidas conosco, ok? Quem ficou até agora, muito obrigada. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e até a próxima correção na próxima semana. Até lá!